Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 20 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 14 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós vimos a saída do povo do Egito, toda a preparação, a última praga. E eu quero lembrar que no final do capítulo 13, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, na entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que lindo isso, não é? O cuidado de Deus para com o povo. Isso não era só para dar direção ao povo, mas também para mostrar ao povo que Deus estava com eles a cada passo que eles davam, representado pela coluna de nuvem e a coluna de fogo. Hoje não temos mais a coluna de nuvem nem a coluna de fogo, mas Deus também continua querendo ser participante da nossa caminhada. Capítulo 14, Deus vai falar a Moisés para que falassem aos filhos de Israel, né, que eles deveriam acampar e que Faraó ia dizer aos filhos de Israel, né? E Deus tinha endurecido o coração de Faraó para perseguir o povo de Israel. E que o povo de Israel ia ver que eles iam ser perseguidos, mas que Deus seria glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que o Senhor é Deus, né? E assim eles ficaram acampados, e aí nós podemos ver que, vendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizeram? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também um exército de 600 carros escolhido, todos os carros do Egito, com capacidade de capitões sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó e do rei do Egito para que perseguisse o povo de Israel. E peregrinaram os egípcios, todos os cavalos, né, os carros de Faraó e seus cavaleiros, né, e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e eles temeram muito, sendo os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos nesse deserto? Porque nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Né? Então nós podemos ver que, mesmo Deus tendo alertado o povo, em meio às circunstâncias, o coração do povo temeu, né, a dificuldade. Não é diferente nos dias de hoje, mesmo com tanta promessa de Deus sobre nós. Aqui, ó, na Bíblia está repleto de promessa. Muitas vezes, em meio às circunstâncias da vida, nós queremos temer. O pavor, o medo quer tomar o nosso coração, né? E o texto fala que Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais vocês tornarão a ver. E o Senhor pelejará por vós, e vós
serão calados, né? Calareis. E aí nós vamos ver que agora vai acontecer o episódio da passagem pelo meio do mar. Isso mesmo, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que milagre extraordinário, né? E assim ele fez, né? E o anjo do Senhor ia diante do exército de Israel e se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, fazendo retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiram entraram atrás dele, todos a cavalos de Faraó, e os seus carros e os cavaleiros. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar com dificuldade. Olha só, olha o que vai acontecer, que os egípcios vão falar: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios, né? E aí nós vamos ver que, passado todo o povo de Israel, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros, né? E aí todo esse povo, né? Voltando-se as águas, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam em pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram como muros, né? E o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E aí nós vamos ver que, passado esse episódio, nós temos o cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porém eu louvarei. Ele é o meu Deus, ele é o Deus do meu Pai, por isso eu exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, os seus capitães se afogaram no mar vermelho, né? E aí ele começa, em forma de cântico, falar do milagre que é a passagem do povo de Israel no mar vermelho, né? Ele conta toda essa trajetória. E também aqui nós podemos ver que Miriam, com as mulheres, pegam o tamborim, né? Um pandeiro, né? Mais comum para nós entendermos, e elas começam a tocar o pandeiro, a cantar e a dançar pelo milagre que eles tinham vivido, não? Quem é como o Senhor entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terríveis em feitos, que operas maravilha, né? Então, você consegue imaginar a alegria desse povo dançando e cantando na presença do Senhor? É, exatamente. E aí, o texto fala que eles chegaram num lugar onde as águas eram amargas.
E aí Moisés, né, em meio a isso, quando saiu do Mar Vermelho para o deserto de Sur, no caminho de 3 dias no deserto, não acharam água. No final, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso clamou Moisés, né? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore lançada e Moisés jogou o tronco, né, sobre as águas e essa se tornou doce e deu-lhes ali estatuto de uma ordenação e ali os provou. Então, o que nós podemos ver? Nós, na nossa trajetória, como assim aconteceu com o povo, vamos ter momentos de dificuldade, momentos onde a nossa fé é provada, mas não podemos nos esquecer que Deus está sempre pronto para nos auxiliar, para nos ajudar. Ele quer tão somente que confiemos nele, né? Então hoje a minha palavra para você é: confie no Senhor. Ele abriu o Mar Vermelho, ele tornou doce águas amargas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E aí nós vamos ver que no capítulo 16, o povo vai ter fome. Tiveram água, agora a fome apertou. E sabe o que Deus vai mandar? O maná. Leia, não dá tempo da gente falar tudo, detalhe por detalhe, mas não deixe de ler a palavra de Deus. No capítulo 16, Deus manda o maná, né? Você vai entender aqui no texto o que era o maná. E Deus vai mandar também as cordonizes, né? Que eram aves que sobrevoaram, né, o acampamento. Então o povo teve água, teve pão, que era o maná, né, semelhante ali, e teve carne, que eram as cordonizes. Mas o que eu quero que você não deixe de prestar atenção é o perigo que temos batendo a nossa porta no momento de dificuldade. Aqui o povo murmurou muitas vezes e por causa disso pagaram um alto preço. Isso é para mim e para você termos como lição confiarmos em Deus, independente das circunstâncias, né? Nunca abrirmos a nossa boca para murmurar. Crer no Senhor Jesus, né? A palavra já o diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e experimentarás milagre em meio à dificuldade, mas não permita que da sua boca saia murmuração. Apenas gratidão. Você pode sim temer no seu coração, mas que da sua boca saia oração e súplicas e ações de graça. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.